Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário para que esse canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível que possam interessar por esse tipo de conteúdo. Hoje a gente vai continuar a discorrer sobre o livro do Eclesiástico, já partindo para a etapa final desse importante livro. A obra de Deus na criação. Meu filho, ouve-me, adquire uma instrução sadia. Torna o teu coração atento às minhas palavras. Eu te darei um ensino muito exato. Vou tentar explicar-te o que é a sabedoria. Torna o teu coração atento às minhas palavras, pois vou descrever-te com exatidão as maravilhas que Deus, desde o início, fez brilhar nas suas obras, e vou expor com toda a veracidade o conhecimento de Deus. Por decreto de Deus, suas obras existem desde o começo. Desde a criação distinguiu em suas partes. Colocou as principais em suas épocas. Adornou-as para sempre. Elas não sentiram necessidade nem fadiga, e nunca interromperam o seu trabalho. Nunca nenhuma delas embaraçou a vizinha. Não sejas incrédulo à palavra do Senhor. Depois disso, olhou Deus para a terra e encheu-a de benefícios. É o que revela sobre a terra a alma de todo ser vivo, e é ao seu seio que todos eles voltam. Então, a sabedoria pertence a Deus, como nós já dissemos anteriormente. Por ele todas as coisas foram criadas, céus, terra. Ele tem toda a onisciência. Deus criou o homem da terra, formou-o segundo a sua própria imagem, e o fez de novo voltar à terra. Revestiu-o de força segundo a sua natureza, determinou-lhe uma época e um número de dias. Deu-lhe domínio sobre tudo que está na terra. Fê-lo temido por todos os seres vivos. Fê-lo senhor dos animais e dos pássaros. De sua própria substância, deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência, língua, olhos, ouvidos e juízo para pensar. Cumulou-os de saber e inteligência. Criou neles a ciência do espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria, e mostrou-lhes o bem e o mal. Pôs o seu olhar nos seus corações, para mostrar-lhes a majestade de suas obras, a fim de que celebrassem a santidade de seu nome, e o glorificassem por suas maravilhas, apregoando a magnificência de suas obras. Deu-lhes, além disso, a instrução, deu-lhes a posse da lei da vida, concluiu com eles um pacto eterno, e revelou-lhes a justiça de seus preceitos. Viram com os próprios olhos as maravilhas da sua glória. Seus ouvidos ouviram a majestade de sua voz. Guardai-vos, disse ele, de toda iniquidade. Impôs a cada um deveres para com o próximo. Então, Deus que criou o homem e a mulher. Isso faz parte, então, dessa criação, dessa natureza e dessa glória divina. Então, Deus é o soberano. Ele é o criador de tudo. Clarividência do juízo divino. O proceder deles lhe está sempre diante dos olhos, nada lhe escapa. Pôs um príncipe à testa de cada povo. Israel, porém, foi visivelmente o quinhão do próprio Deus. Todas as suas obras lhe são claras como o sol, e seus olhos observam sem cessar o seu proceder. As leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que cometem estão diante do Senhor. A esmola do homem é para ele como um selo, e ele conserva a beneficência do homem com a pupila dos olhos. Depois se levantará para dar a cada um o que lhe é devido. Ele os fará voltar às profundezas da terra. Aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça, conforta os desfalecidos e conserva-lhes a verdade como destino. Converte-te ao Senhor, abandona os seus pecados, ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Volta para o Senhor, afaste de tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e os juízes de Deus. Permanece firme no estado em que ele te colocou e na oração constante ao Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te detenhas no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. Após a morte, nada mais há. O louvor terminou. Glorifica a Deus enquanto viveres. Glorifica-o enquanto tiveres vida e saúde. Louva a Deus e glorifica-o em suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o perdão que concede para aqueles que a ele se voltam. Então aqui fala o quão importante é você abandonar o pecado, porque existe uma clara evidência nos juízos divinos. Deus, ele é onipotente, onisciente, ele é soberano, ele tudo vê. Não adianta você dizer, vou me furtar aos olhos de Deus, como nós dissemos em outro vídeo, porque Deus está a par de tudo aquilo que acontece sobre a face da terra.
e ele realmente observa o comportamento de cada homem. Portanto, é importante você se voltar para Deus, pois ele dará a cada um conforme as suas obras. Grandeza divina e pequenez do homem. Pois não se pode encontrar tudo nos homens, porque os homens não são imortais e se comprazem na vaidade e na malícia. O que há de mais luminoso do que o sol? E, entretanto, ele tem eclipses. O que há de mais criminoso do que os pensamentos da carne e do sangue? Ora, isso será castigado. O sol contempla a multidão dos astros do céu, enquanto que todos os homens são apenas terra e cinza. O Eterno criou tudo sem exceção. Só o Senhor será considerado justo. Ele é o Rei invencível que permanece para sempre. E quem será capaz de relatar as suas obras? Quem poderá compreender as suas maravilhas? Quem poderá descrever todo o poder de sua grandeza? Quem empreenderá a explicação de sua misericórdia? Nada a subtrair, nada a acrescentar às maravilhas de Deus. Elas são incompreensíveis. Quando o homem tiver acabado, então estará no começo, e quando cessar a pesquisa, ficará perplexo. Que é o homem para que serve? Que mal ou bem ele pode fazer? A duração da vida humana é quanto muito 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos serão contados como uma gota de água do mar, como um grão de areia. É por isso que o Senhor é paciente com os homens e espalha sobre eles a sua misericórdia. Ele vê quanto é mal a presunção do seu coração e reconhece que o fim deles é lamentável. E é por isso que ele os trata com toda doçura e mostra-lhes o caminho da justiça. A compaixão de um homem concerne ao seu próximo, mas a misericórdia divina estende-se sobre todo ser vivo. Cheio de compaixão, Deus ensina os homens e os repreende como um pastor o faz com seu rebanho. Compadece daquele que recebe o ensinamento de sua misericórdia e do que se apressa a cumprir os seus preceitos. Meu filho, não mistures a repreensão com o benefício. Não acrescentes nunca palavras duras e más às suas dádivas. Porventura o orvalho não refresca o calor ardente? Assim, uma palavra doce vale mais do que um presente. A doçura das palavras não prevalece sobre a própria dádiva. Mas uma e outra coisa se encontram no homem justo. O insensato censura com aspereza. A dádiva de um indiscreto resseca os olhos. Então, aqui fala sobre a grandeza divina e a pequenez do homem. Como a duração do homem é efêmera, né, no máximo 100 anos. E como os homens se comprazem na vaidade e na malícia. Por isso Deus os trata com doçura. Porque Deus, ele realmente sabe muito bem que o proceder dos homens é muito diferente do proceder divino. Existe uma diferença muito grande entre a sabedoria de Deus, a grandeza divina. Deus, ele é infinitamente grande, infinitamente majestoso. O homem é infinitamente pequeno. Por isso que Deus, muitas vezes, ele ensina os homens e os repreende como um pastor faz com o seu rebanho. Conselhos de prudência. Antes de julgar, procura ser justo. Antes de falar, aprende. Usa o remédio antes de ficares doentes. Interroga-te a ti mesmo antes do juízo e acharás misericórdia diante de Deus. Antes da doença, humilha-te e no tempo da enfermidade, mostra o teu proceder. Nada te impede de orar sempre. E não te envergonhe de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna. Antes da oração, prepara a tua alma e não seja como um homem que tenta Deus. Lembra-te da ira do último dia e do tempo em que Deus castigará desviando o rosto. Lembra-te da pobreza quando estiveres na abundância e das necessidades da indigência no dia da riqueza. Entre a manhã e a tarde muda o tempo e tudo isto acontece no instante aos olhos de Deus. O homem sábio está sempre alerta. Nos dias da tentação, se resguarda do pecado. Todo homem sagaz reconhece a sabedoria e presta homenagem àquele que a encontrou. Os homens de linguagem sensata procedem também com sabedoria, compreendem a verdade e a justiça, e espalham uma multidão de sentenças e máximas. Então, aqui fala sobre como é importante você ser uma pessoa prudente, uma pessoa que sabe, vamos dizer assim, que não se envergonha de progredir na justiça, uma pessoa que sabe se humilhar, uma pessoa que se interroga antes mesmo do juízo, uma pessoa que usa o remédio antes de ficar doente, enfim, uma pessoa prudente. Isso é muito importante. Domínio dos próprios desejos. Não te deixes levar por tuas más inclinações e refreia os teus apetites. Se satisfizeres a cobiça de tua alma, ela fará de ti a alegria de teus inimigos. Não se comprazas no meio da multidão, mesmo das menores, porque nela somos constantemente comprometidos. Não te empobreças pedindo empréstimos para aparentar, quando nada tens na algibeira. Isso equivaleria a tentar contra a tua própria vida. O operário dado ao vinho não se enriquecerá, e aquele que se descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. O vinho e as mulheres fazem sucumbir até mesmo os sábios, e tornam culpados os homens sensatos. Aquele que se une às prostitutas é um homem de nenhuma valia. Ele se tornará pasto da podridão e dos vermes. Ficará sendo um grande exemplo, e sua alma será suprimida no número dos vivos.
Então aqui fala o quão importante é você ter o domínio dos próprios desejos. Nunca deixar-se levar pelas más inclinações. Ser sempre uma pessoa que sabe se refriar nas cobiças de tua alma e nunca satisfazer essas cobiças, porque ela fará a alegria dos teus inimigos. Ou seja, uma pessoa que saiba, vamos dizer assim, se conter, saiba controlar os próprios desejos. O silêncio vale ouro. Aquele que é crédulo demais tem um coração leviano. Sofrerá juízo, prejuízo e será tido como pecador contra si mesmo. Quem se regozija com a iniquidade será desonrado. Quem detesta a correção abreviará a sua vida. Quem odeia a tagarelice destrói sua malícia. Quem peca contra si mesmo se arrependerá de tê-lo feito. Quem põe sua alegria na malícia será apontado como infame. Não repitas uma palavra dura e maldosa, e não serás prejudicado. Não confies teu pensamento nem ao amigo nem ao inimigo. Se tiveres cometido uma falta, não a reveles, pois ele te ouvirá e observará, e fingindo desculpar o teu pecado, te odiará, e estará sempre presente para te prejudicar. Ouviste uma palavra contra o teu próximo? Abafa dentro de ti, fica seguro de que ela não te fará morrer, por causa de uma palavra irrefletida, o tolo estorce de dores, como uma mulher que geme para dar à luz, como uma flecha cravada na gordura da coxa, assim é uma palavra no coração do insensato. Então aqui fala o quão importante é você ser uma pessoa que saiba se conter, como nós dissemos anteriormente, principalmente silenciar. O silêncio vale ouro. Amigo tem direito ao crédito. Repreende o teu amigo, porque talvez não tenha compreendido. E diga, nada fiz. Ou se o fez, para que não torne a fazê-lo. Repreende o teu próximo, porque talvez não tenha dito aquilo de que é acusado. Ou se o disse, para que não torne a dizer. Repreende o teu próximo, porque muitas vezes se diz o que não é verdade. E não acredites em tudo o que dizem. Há homem que peca pela língua, mas sem fazer com intenção. Pois quem não peca pela língua, repreende o teu próximo antes de ameaçá-lo, e dá ensejo ao temor do Altíssimo. Verdadeira e falsa sabedoria. Pois toda sabedoria consiste no temor a Deus. Nela está o temor a Deus. E em toda sabedoria reside o cumprimento da lei. O hábito de praticar o mal não é sabedoria. O modo de agir dos pecadores não é prudência. Há uma malícia hábil que é execrável. Há uma estupidez que é apenas falta de sabedoria. Mais vale o homem que tem pouca sabedoria e a quem falta o senso, mas que tem o temor a Deus, do que o homem que possui uma grande inteligência e que transgride a lei do Altíssimo. Há uma habilidade que não falha o alvo, mas que é iníqua. Há quem fale com segurança, só diz a verdade. Há quem se humilhe maliciosamente, cujo coração está cheio de embuste. Há quem se rebaixe com exceção, em excesso e profunda humilhação. Há quem abaixe a cabeça, fingindo não ver o que está oculto. Se a fraqueza o impede de cometer o mal, não deixará de pecar logo que houver ocasião. Pelo semblante se reconhece o homem, pelo seu aspecto se reconhece um sábio. As vestes do corpo, o riso dos dentes e o modo de andar de um homem fazem-no revelar-se. Há uma falsa correção na cólera de um insolente. Há um modo de julgar que muitas vezes não é justo, e aquele que se cala dá prova de prudência. Então, como nós dissemos anteriormente, é muito importante você entender que a verdadeira sabedoria consiste no temor a Deus. E o que é o temor a Deus? É você cumprir os seus mandamentos. Existem pessoas que têm pouca sabedoria, que falta o senso, mas que têm um grande temor a Deus, mas que vivem os seus mandamentos, que são pessoas prudentes, são pessoas que não agem de acordo com o modo de agir dos pecadores, que não é prudência. O modo de praticar o mal, o modo de agir dos pecadores, praticando o mal, não é sabedoria. Então é importante você viver de acordo com a sabedoria. Máximas diversas. Oh, quanto melhor é admoestar que irritar-se, não impedir de falar aquele que quer confessar a sua falta. Como eunuco que anseia por violentar uma donzela, assim é o que por violência faz um julgamento iníquo. Como é bom que a corrigido manifeste o seu arrependimento, pois assim se evita um pecado voluntário. A quem se calha é considerado sábio, e a quem se torna odioso por intemperança no falar. A quem se calha por não saber falar. A quem se calha porque reconhece quando é tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano e imprudente não espera ocasião. Aquele que se mande em palavras prejudica-se a si mesmo, que se permite todos os regramentos torna-se odioso. Pois o homem desprovido de instrução dá aproveito na infelicidade, mas há certas descobertas que lhe acarretam a ruína. Há dom que não é útil e há dom que é duplamente recompensado. Há quem acha sua perda na própria glória, e a quem levantará a cabeça após uma humilhação. Há quem cumpre muito por um preço módico, mas que de fato paga pelo cetro do seu valor. O sábio torna-se amável por suas palavras, enquanto que os encantos do insensato desaparecem. O donativo do insensato não te trará proveito, pois ele te fixa com 7 olhos. Ele dá pouco e censura muitas vezes. Quando abre sua boca é como uma fogueira. A quem empresta hoje e amanhã o reclama. Tal homem é odioso. O insensato não tem amigos, e pelo bem que faz não será bem acatado.
porque os que comem o seu pão têm línguas falsas. Quantas e quantas vezes não zombarão dele, pois não agiu com bom senso, distribuindo o que devia guardar e o que não devia guardar. A queda de uma língua mentirosa é como uma queda na laje. Assim a ruína dos maus virá de repente. Um homem desagradável é como uma história ruim, que se acha continuamente na boca das pessoas mal educadas. Será mal recebida a máxima que sair da boca do insensato, pois que ele diz fora de tempo. A quem se abstenha de pecar por falta de meios, mas ressente o aguilhão do pecado até em seu repouso. A quem perca sua alma por causa do respeito humano, perde acedendo a uma pessoa imprudente. Perde-se por atender demasiadamente uma pessoa, a quem por falsa vergonha faça uma promessa a um amigo, e dele se faça gratuitamente um inimigo. Então aqui fala que tem pessoas que perdem, que gostariam muito de pecar, mas não fazem por falta de oportunidade. Existem aquelas pessoas que se calam por não saber o que falar e muitas vezes dão prova de prudência, porque às vezes até o tolo, quando se cala, dá prova de prudência. Nem sempre aquela pessoa, muitas vezes, que a gente considera sábia é aquela só o sábio que se cala. Quando você se cala, você se mostra uma pessoa prudente, e isso tem grande valor. Mal da aventura. A mentira no homem é uma vergonhosa mancha. Não deixe os lábios das pessoas mal educadas. Mais vale um ladrão do que um mentiroso contumaz, mas ambos terão a ruína como partilha. O comportamento dos mentirosos é aviltante. Sua vergonha jamais os abandonará. O sábio. O sábio atrai a si a estima por suas palavras. O homem prudente agradará aos poderosos. Quem cultiva sua terra colherá montes de frutos. Quem cultiva a justiça será ele próprio elevado. Quem agrada aos poderosos fugirá da iniquidade. Os presentes e as dádivas cegam aos olhos dos juízes. São em sua boca como um freio que os torna mudos e os impede de castigar. Sabedoria escondida é tesouro invisível, para que serve uma e outra. Mas olha aquele que dissimula sua incipiência do que aquele que esconde sua sabedoria. Agora a gente vai para os dois tópicos finais desse livro do Eclesiástico e depois a gente vai continuar a falar sobre esse livro no próximo vídeo. Fuga do pecado. Filho, pecaste, não faças mais, mas ora pelas suas faltas passadas para que sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. Os teus dentes são dentes de leão que matam as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de dois gumes. A chaga que ele produz é incurável. O traje e a violência destroem as riquezas. A mais rica mansão se arruína pelo orgulho. Assim será desenraizada a riqueza do orgulhoso. A oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. Aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Aquele que teme ao Senhor volta ao seu próprio coração. De longe é conhecido o poderoso de linguagem insolente, mas o homem sábio sabe como se descartar dele. Quem constrói a sua casa a custo de outrem é como aquele que amontoa pedras para construir no inverno. A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopas, seu fim será fogueira. O caminho dos pecadores é calçado de pedras unidas, mas ele conduz à região dos mortos, às trevas e aos suplícios. Aquele que guarda a justiça penetrará o espírito dela. A sabedoria e o bom senso são a consumação do temor a Deus. Então é importante você fugir do pecado, porque o pecado ele é como uma serpente. Se você se aproximar dela, ela te morderá. Realmente, aquela pessoa que odeia a correção, que se aproxima sempre do erro, ela sempre segue os passos do pecador. E essa pessoa nunca encontrará a correção. O insensato e o sábio. Jamais se tornará hábil aquele que não é sábio no bem, pois há uma sabedoria que produz muito mal, e o bom senso não está onde está a amargura. A ciência do sábio espalha-se como a água que transborda, e o conselho que ele permanece como fonte de vida. O coração do insensato é como um cântaro lascado, nada retém da sabedoria. Qualquer palavra sábia que ouça o homem sensato, ele a louvará e dela se aproveitará. Que a ouça um voluptuoso e ela lhe desagrará. Ele a arremessará para trás de si. A conversa do insensato é como um fardo para carregar, mas o encanto se acha nos lábios do homem sensato. A conversação do homem prudente é procurada na sociedade. Todos lembrarão suas palavras em seus corações. A sabedoria para o insensato como uma casa arruinada. A ciência do insensato é feita de palavras incoerentes. A instrução é para o insensato como peias nos pés e como algemas nas mãos. O insensato eleva a voz quando ri, mas o homem sábio sorri discretamente. Para o homem prudente, a ciência é um ornato de ouro, uma pulseira que traz no braço direito. O insensato põe facilmente os pés na casa do vizinho, mas aquele que tem educação hesita em visitar o poderoso. O insensato olha dentro de uma casa pela janela, o homem bem educado permanece fora. É sinal de loucura escutar a uma porta, o homem prudente indigna-se com tal grosseria. Os lábios dos imprudentes só proferem tolices, mas as palavras do sábio têm peso na balança. O coração dos insensatos está na boca, a boca dos sábios está no coração.
Quando o ímpio amaldiçoa o adversário, amaldiçoa-se a si mesmo. O delator macula-se a si próprio e é odiado por todos. O que mora com ele será odioso, mas o homem sensato que se cala será honrado. Então existe uma diferença muito grande, conforme nós dissemos, entre o insensato e o sábio. O comportamento deles é completamente diferente. Um é uma pessoa prudente, o outro é completamente tolo. Bom, pessoal, no próximo vídeo a gente vai continuar então a falar sobre esse importante livro do Eclesiástico. Espero que todos estejam gostando desse livro. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.